A paz do Senhor a todos os irmãos, eu que vos falo sou o vosso irmão Samuel, e hoje eu venho trazer aqui, da parte de Deus, conforme as Escrituras, eu venho trazer um esclarecimento aqui a respeito de alguns versículos que são ensinados por uns falsos profetas que têm distorcido a palavra de Deus. Muitos falsos profetas têm se levantado sobre a face da terra e eles têm distorcido a palavra de Deus, e também muitos crentes religiosos que não conhecem Bíblia, eles têm ensinado errado pelo mundo afora, meus irmãos, por não conhecer a Escritura, por não analisar a palavra de Deus, ou por também viver sonhando acordado. É o caso de muitos crentes religiosos aí, que se tornaram crente religioso, não são cristãos, porque o cristão ele segue a Cristo, ele segue a palavra de Jesus, ele segue o ensinamento bíblico. Mas o crente religioso que se converteu a um ministério, a uma denominação, a uma placa de igreja, se converteu a um líder religioso, ele segue cegamente o que este líder o ensina, sem conferir as escrituras. E quando é confrontado com as escrituras, também não aceita. E eu me sinto no dever, meus irmãos, porque Cristo me levantou para poder pregar a verdade, pregar contra os falsos profetas, derrubar as heresias, trazer à luz a verdade bíblica. E aqui estou mais uma vez para poder aqui, mediante a Escritura, trazer um ensinamento da plena verdade de Deus, meus irmãos. Eu creio que você já ouviu muito falar pelos pregadores, pelos pastores. Você tem visto muito falar que Deus disse que aonde você pôr a planta do seu pé, Deus vos dará. Existem muitas campanhas, eu já vi muitas campanhas em igrejas e muitos pregadores usando este versículo e dizendo assim, olha, aonde você colocar a planta do seu pé, Deus vos dará. Deus fez essa promessa, Deus mandou dizer assim, Deus está mandando falar assim para você. Mas será que é isso mesmo, meus amados irmãos? Será que procede desta maneira a qual estão acreditando, a qual estão ensinando? Porque quando vamos para a Escritura, meus irmãos, há várias passagens aqui no Velho Testamento, a qual está escrita essa referência. Quando olhamos para o livro de Deuteronômio, meus irmãos, que é o livro da lei, Levítico e Deuteronômios é livro da lei, Deuteronômios é a repetição da lei do Senhor, e aqui nós vemos este versículo, a qual é usado como um grande jargão por esses pregadores. Muitos são falsos profetas que ensinam isso, já distorce o versículo para poder agaranhar, ganhar seguidores, para poder manter o povo sob seu domínio, para poder enganar o povo, principalmente para fazer campanha financeira nas igrejas, que o propósito deles é fazer campanha financeira, segurar o povo ali dentro daquele lugar errado, que está pregando o ensino errado, e ali o povo vai dando suas contribuições, seus votos, suas ofertas, e ali vai engordando esses lobos devorador. Por outro lado, muitos também ensinam isso aqui porque ele aprendeu errado. Ele não conhece Bíblia, ele foi ensinado errado, porque ele não analisa a Escritura, e ele mantém aquele ego de que ele não aceita que está errado. Porque servir a Cristo, meus irmãos, amar a Cristo e seguir verdadeiramente a Cristo é se humilhar, é reconhecer quando está errado. Quantas coisas que quando eu vivia no meio evangélico, vivia no ensinamentos errado, quando Deus me trouxe a luz da Bíblia, a luz da sua palavra, e eu vi que eu estava errado, eu parei, eu deixei aquilo ali de lado, mudei e comecei a ensinar conforme a luz da Escritura. Só que muitos eles não querem ceder, porque o seu ego, eles estão inchados e eles não querem dar o braço a torcer e voltar atrás e reconhecer o seu erro e continua vivendo no erro e ensinando no erro. Porque Jesus Cristo certa vez disse que os fariseus não entrariam no reino do céu e eles ainda estavam atrapalhando as pessoas que queriam entrar
e não entraria por conta deles, meus irmãos, porque eles não entravam e ainda impedia o povo que queria entrar de entrar no reino de Deus, e não entrarão. E um cego guiando outro cego, ambos cairão no barranco. Olha só, meus irmãos, aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 11, versículo 24, eu vi alguém usando isso aqui, meus irmãos, confirmando ali, vamos dizer assim, ele estava usando isso aqui, e quando a pessoa usa é porque ele está confirmando que aquele dali é verídico, querendo passar uma mensagem de veracidade daquilo dali. E como eu disse, eu já vi muitos pregadores e vejo até hoje, todo dia, gente, é só você procurar pregadores aí, escutar pregação, que hoje as pregação ela gira em torno de prosperidade, barganha e conquista terrena, você vai ver eles usando isso aqui. E aqui o que está escrito, olha só, Deuteronômio capítulo 11, versículo 24, está escrito assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até o mar ocidental será o vosso termo. Ninguém subsistirá diante de vós. O Senhor vosso Deus porá sobre toda a terra que pisardes o vosso terror e o vosso temor, como já vos tenho dito. Só vou estender um pouquinho aqui, meus amados irmãos, para os irmãos entender. Aqui o título, ó, no versículo 26, a bênção e a maldição. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno para seguirdes outros deuses que não conhecestes. E será que, havendo-te o Senhor teu Deus introduzido na terra a que vais passar possuí-la, então pronunciarás a bênção, presta atenção, sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Porventura, não estão eles daquém do Jordão, junto ao caminho do pôr do sol, na terra dos cananeus, que habitam na campina de fronte de Gilgal, junto aos carvalhais de Moré? Porque passareis o Jordão para entrardes a possuir a terra que vos dá o Senhor, vosso Deus, e a possuireis, e nela habitareis. Tende, pois, cuidado em fazer todos os estatutos e os juízos que eu hoje vos proponho. Meus irmãos, como eu disse, esse versículo ele é usado por muitos enganadores, e muitos que são enganados estão sonhando acordado, e eles acreditam que isso aqui é uma promessa, um mandamento para hoje, que Deus prometeu isso aqui para a igreja de Cristo, mas não, meus irmãos. Isso aqui, você pode ler todo o Deuteronômio, todo o livro de Deuteronômio e também Josué, você vai ver que aqui Deus está falando com Josué que aonde Josué e o povo colocar a planta do pé, e tem aqui, Deus cita os lugares que eles vão colocar a planta dos vossos pés, não é também por toda a terra. Aqui há um limite, e Deus já ordenou, e já adiantou aqui dizendo aonde é que eles vão colocar a planta do seu pé, o território onde eles vão percorrer. Porque Deus prometeu para aquele povo que Deus tirou da terra do Egito, que era escravo, e ali eles estão percorrendo o deserto, percorreram por 40 anos por conta da desobediência. Então Deus fez uma promessa aos seus antepassados, Deus fez uma promessa que os daria uma terra que mana leite e mel, que seria toda a terra de Canaã. Então aqui, meus irmãos, Deus fez uma promessa que eles herdariam essa terra, e que aonde eles colocassem ali a planta do pé deles, eles receberiam aquilo dali por herança, porque Deus os permitiu passar por vários territórios, e ali houve muitas guerras, e ali foi tomado os reinados e aquelas terras daquele povo inimigo, ali no Velho Testamento, como está escrito aqui. Então Deus ali, assim como ele foi com Moisés, ele disse a Josué também: eu sou contigo.
E ali Deus determinou, explicou que deveria obedecer os seus mandamentos, não se apartar dos mandamentos de Deus, nem para a esquerda, nem para a direita. E Deus ali os introduziria naquela terra que mana leite e mel. E aqui você viu, meus irmãos, olha, que no versículo 29, e será que havendo-te o Senhor teu Deus introduzido na terra que vais para possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o monte Gerezim e a maldição sobre o monte Ebal. Isso aqui, meus irmãos, está no capítulo 27 de Deuteronômio. Ali foi dividido as 12 tribos, 6 tribos no monte Ebal, 6 tribos no monte Gerezim. Cada 6 tribos ali, uma tribo, 6 tribos pronunciou a bênção, e 6 tribos pronunciou a maldição. Se obedecer aos mandamentos de Deus, receberia todas as bênçãos, como está escrito em Deuteronômio 28 também. Mas se desobedecesse a Deus, receberia toda a maldição, conforme está escrito em Deuteronômio capítulo 27, e também Deuteronômio capítulo 28, do versículo 15 ao 68, meus irmãos. Ali tem 53 versículos sobre a maldição. É muito sério isso aqui, meus irmãos. Então aqui os pregadores, eles usam esses versículos isolados, sem ler o contexto. Eles não vão te ensinar a ler o contexto bíblico, meus irmãos. Eles querem pegar isso aqui para se passar por bonito, para se passar por super homens espirituais, super santarrões, para dizer que tem autoridade espiritual sobre o povo, sobre as ovelhas, mas não. Isso aqui não passa de falácia deles, meus irmãos. Está escrito, mas para quem é que foi? Foi para o povo que Deus tirou da terra do Egito, meus irmãos. E aqui eles falam isso e fazem campanhas e diz para você que Deus diz para você que aonde você pôr a planta do seu pé vai ser teu. Irmãos, isso é uma grande mentira. Imagina só, aonde você colocar a planta do seu pé vai ser teu. Então agora você vai pegar, ou eu, vai caminhar agora por toda a extensão que você querer, e Deus, ele vai te dar aquilo ali. Agora você vai em um sítio, Deus vai te dar. Agora você vai ali, põe a planta dos seus pés em uma fazenda, Deus vai te dar. Agora você vai procurar a melhor casa da cidade e você vai pôr os seus pés ali, Deus vai te dar. Agora você vai procurar o melhor veículo que possa se encontrar à venda onde você mora, ou até fora de onde você mora, e aí você vai entrar dentro dele, vai pôr os seus pés dentro dele e Deus vai te dar. Meus irmãos, como é que vocês conseguem ser enganados por esse tipo de ensinamento, meus irmãos? Isso não provém do ensinamento de Jesus Cristo, meus irmãos. O Novo Testamento, mais uma vez eu quero dizer para vocês que não tem promessa de riqueza, meus irmãos. Isso aqui foi uma promessa que Deus fez para aquele povo, meus amados irmãos. Deixa de ser cego, meus irmãos. Deixa de ser enganado por estes falsos pregadores. Se você está congregando num lugar que está te ensinando isso, você tem o direito de chamar aí o seu líder, de chamar esses pregadores em particular, para não trazer problema, escândalo ali na frente dos demais. Chama ele e expõe o texto bíblico para eles. Fala para eles te mostrar isso no Novo Testamento. Porque hoje nós vivemos o Novo Testamento, meus irmãos, a lei de Cristo, os ensinamentos de Cristo, trazido ali por Jesus e pelos apóstolos, meus irmãos. Não tem no Novo Testamento essa promessa de riqueza. Meus irmãos, eles ficam falando para vocês esse tipo de coisa, que você vai vencer, que você vai prosperar, que você vai crescer financeiramente. Pelo amor de Deus, meus irmãos, isso não provém do Evangelho de Cristo. É totalmente contrário ao Evangelho de Cristo, o que estão ensinando. Você fica correndo atrás dessas coisas, atrás de riqueza. Para que é que você está querendo essa riqueza? O que você está querendo fazer com riqueza? Jesus Cristo ensina ali por meio do irmão Timóteo. Está escrito em Timóteo capítulo 6, do versículo 6 ao 10. Eu vou estar lendo aqui, ó. Eu me sinto na necessidade de estar lendo para você, porque parece que só falar não está adiantando. Vocês têm que ler a Bíblia, meus irmãos. Pelo amor de Deus, vocês estão sendo enganados por estes falsos pregadores ou por estes crentes que não conhecem a Bíblia
E coitado, vamos dizer assim, eles não aceitam a verdade e continua no erro. Olha o que diz aqui em Timóteo, capítulo 6, meus irmãos. Timóteo, no seu capítulo 6, olha só. Aqui está escrito: mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Presta atenção, versículo 8. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contente. Sustento aqui é alimento, em uma tradução mais simples. Mas os que querem ficar ricos, ser rico, caem em tentação e em laço, em muitas concupiscência louca e nociva, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de male, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Meus amados irmãos, a pessoa que diz que serve a Cristo, ele vive correndo atrás de prosperidade, atrás de riqueza, a todo custo, querendo enriquecer, ele pode cair em laço e querer ali é, começar a amar a riqueza, amar o dinheiro, que significa mamon, Deus mamon, que é ali o significado de amar o dinheiro. E essas pessoas podem perder a sua salvação, meus irmãos, atrás de riqueza, de conquista financeira. O propósito de Jesus Cristo para a sua vida, para a nossa vida, não é riqueza, não é prosperidade financeira, porque como eu disse no outro vídeo aqui, só corrigindo, em Provérbios está escrito que Deus permite que o ímpio ajunte riqueza e Deus tira dele e coloca na mão de quem ele quer, na mão do justo, se Deus assim querer fazer. Então você só vai prosperar se Deus permitir que você prospere. Se você tentar com as suas próprias forças, você não vai conseguir. Ou se a pessoa quer viver o Evangelho de Cristo, ele tem que esperar por Cristo. É claro, você vai fazer a sua parte, trabalhar, pular cedo, se esforçar. Se você pode estudar, se você pode fazer aí uma faculdade, vamos dizer assim, você precisa fazer a sua parte, você tem que fazer isso. Mas, primeiramente, com o coração voltado em Deus, não com o coração voltado em riqueza, porque a grande maioria está querendo essa conquista financeira. Até parece que nós vamos viver por toda a eternidade aqui nesta terra. Não, aqui é de passagem, é passageiro, nós estamos aqui. O nosso destino final não é aqui. O nosso destino final ou é com Deus ou é sem Deus. E a maioria estão ensinando o homem a viver aqui nesta terra, acumular riqueza, acumular bens materiais. E este não é o propósito do Evangelho, meus irmãos. O Evangelho, o propósito é a salvação, arrependimento, conserto, santificação. E muitos, meus irmãos, não querem até mesmo nem trabalhar, querem receber riqueza, querem prosperidade e muitas vezes ele não quer nem mesmo trabalhar, ele quer viver escorado, esperando viver de doação, esperando viver de ajuda e ele mesmo não arregaça as mangas e não vai trabalhar. Você quer ter conforto na sua vida, na sua casa? É gostoso a pessoa ter conforto, ter ali os seus móveis, ter ali o que precisa. É preciso trabalhar, meus irmãos. Sempre eu estou ensinando isso. A pessoa quer ter um conforto, quer ter uma condição ali financeira, quem sabe na hora da necessidade, ela tem uma economia, a pessoa tem que trabalhar, tem que se esforçar, não ficar esperando, como diz, cair do céu. Você não vai conseguir as coisas se você ficar aí na sua casa deitado no sofá, deitado aí na sua cama, numa rede, não vai acontecer isso de alguém vir e te dar uma casa, te dar um carro, te dar aí uma quantia de dinheiro, isso não vai acontecer. Deus ele pode fazer isso acontecer se você estiver passando
uma certa necessidade que Deus permitir, para Deus usar alguém para ir até aí. Mas se você quer viver escorado, na preguiça, no comodismo, Deus não vai permitir isso não, meus irmãos. Está escrito em Provérbio, aprenda com a formiga a trabalhar. Deus ele não se agrada de pessoa que vive na preguiça e na imundícia, não. Deus ele quer que nós sejamos prudentes. Então muitos estão vivendo assim, quer viver esperando cair do céu, achando que Deus vai levantar alguém para te dar uma casa, igual eu falei, um carro, e não é desta maneira. Nós temos que fazer a nossa parte. E voltando aqui, meus irmãos, só para salientar, os falsos pregadores usam muito isso aqui, que é onde você colocar a planta do seu pé, Deus vai te dar. Já pensou? Como é que seria isso então? Agora, toda pessoa que é crente, que é cristão, ela está andando para todo lado. Então, Deus está dando toda a extensão de onde ela está pisando para essa pessoa e para outra, e para outra, e para milhares de pessoas. Como é que fica isso? Não tem como, meus irmãos, você ficar nesse ensinamento errado. Desse jeito eu não vou querer que ninguém venha na minha casa. Se Deus permitir que um dia eu consiga adquirir minha casa própria, eu não vou querer que nenhum crente venha na minha casa, porque aí ele vai acreditar nesse tipo de falácia aqui, que o crente põe o pé onde ele põe o pé, Deus vai dar. Aí vai vir alguém crente aqui na minha casa tomar um café, quem sabe almoçar comigo, com a minha esposa aqui, minha família. Aí Deus vai dar a minha casa para ele, Deus vai dar o meu veículo que tanto suei, trabalhei para conseguir, porque diga assim, meu, é o modo de dizer, porque nada é nosso. O veículo que você tem não é seu, a casa, nada, nada, nada é seu, é tudo emprestado de Deus ali. Deus é dono de todas as coisas e ele permite nós cuidar disso aí, usufruir. Então, só corrigindo aqui, nada é nosso, nada é meu. É o modo de dizer, a gente acaba se falando errado, mas sempre que alguém me pergunta, olha, aquilo ali é seu, eu falo, não, aquilo ali é de Deus, é apenas emprestado, estou apenas usufruindo e tomando de conta aqui, cuidando. Então, meus irmãos, olha só, eu quero ler aqui também no livro de Josué, é aonde Deus falou isso aqui, também, como está escrito aqui em Deuteronômio capítulo 11, verso 24, eu vou ler aqui em Josué capítulo 1, a mesma coisa que Deus estava falando lá, está escrito aqui, porque aqui tem várias passagens que está escrito sobre isto. Aqui, ó, Josué, presta atenção. Josué capítulo 1, versículo 1. Vamos começar aqui. Deus fala a Josué e anima-o. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Presta atenção. Olha só o versículo 3, é o mesmo que está escrito lá. E todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a teus pais lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então fará prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirá. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasme, nem te espante,
porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Meus irmãos, é tão fácil de entender a Bíblia, as Escrituras, quando a pessoa deixa que o Espírito o conduza na verdade, porque está escrito em Provérbios 1:23, se obedecer os meus mandamentos, eis que te farei entender as minhas palavras. Para entender a palavra de Deus, para não ficar nesse engano, tem que permitir que o Espírito Santo o conduza na verdade. Porque está escrito em João 16:13, se eu não me engano, que quando o Espírito Santo vier, foi a promessa de Jesus, ele nos guiaria em toda a verdade. E ele veio, ele nos guia em toda a verdade. Não é, vamos dizer assim, 50% da verdade ou 99%. É em 100% da verdade. Vamos ver aqui. João 16, versículo 13, se eu não me engano aqui. Se não for, eu corrijo. 16, verso 13. Aqui, ó. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Meus irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele nos guia em toda a verdade. Então é preciso obedecer aos mandamentos de Deus, a sua palavra, e, e assim Deus ele vai derramar do Espírito Santo dele sobre nós, vai colocar sobre nós, dentro de nós, o seu Espírito Santo, e nós vamos entender as palavras de Deus, meus irmãos, e não vamos ficar no engano, porque essa é a promessa, que Deus tem que te abençoar, Deus tem que te fazer prosperar. Meus amados irmãos, nós já somos mais que abençoados por Deus, pelo amor de Deus, nós já somos muito abençoados. Primeiro, nós estávamos condenados ao pecado e à morte, ao inferno. Havia uma cédula condenatória contra todos os homens da terra. Contra nós havia toda essa condenação. E aí Deus envia seu Filho Jesus Cristo para morrer no nosso lugar, meus irmãos, naquela cruz, sofrimento ali terrível. Deus, ele nos amou primeiro, antes de nós conhecer a Deus. Quando eu nasci, eu não conhecia Deus, apenas um bebezinho, você também. Então Deus, ele já nos amou primeiro, antes da nossa existência, desde a existência do mundo. Está escrito que já foi Jesus sacrificado como cordeiro ali. Então, meus irmãos, Deus nos amou primeiro. E hoje as pessoas ficam nessa aí, que Deus vai me honrar, Deus vai te honrar. Não, Deus já nos honrou, vamos dizer assim, porque o certo é nós honrar Ele. É nós que temos que honrar Ele. Como Ele vai nos honrar? Nós já estamos mais do que honrados, nós já recebemos o bem maior, porque Jesus veio e morreu no nosso lugar. Então, o que é que mais você quer? Olha só, você levanta, você deita e se levanta. Aí Deus te dá o oxigênio, Deus te dá a água, Deus te dá o alimento, Deus te dá toda a condição, Deus te dá tudo, tudo que você pode aí ter, Deus tem te dado, tem te capacitado, Deus te dá livramento, te dá proteção. Então Deus, ele já fez para nós tudo que é preciso ser feito, já foi feito, não tem mais nada para ser feito, meus irmãos. Já está consumado. A obra de Cristo já foi consumada no Calvário por nós. Efésios 3:20, vamos ver o que diz aqui. Efésios capítulo 3, verso 20. Quero só ver aqui. Efésios capítulo 3, verso 20, deixa eu ver. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Meus irmãos, Deus ele fez muito além daquilo que nós pensamos, daquilo que nós pedimos ou queremos, porque Deus é maravilhoso. Então, meus irmãos, olha só, como foi lido aqui em Josué também, sobre isso, que Deus diz para Josué que ele daria a ele, aquele povo, toda aquela terra onde colocasse a planta do pé. Então, meus irmãos, olha só, atente para as escrituras, deixa de ser preguiçoso, para de acreditar nesses falsos profetas, meus irmãos, para de se iludir, de sonhar acordado.
O normal é sonhar dormindo, mas os crentes religiosos estão sonhando acordado, vivendo enganado, achando que isso vai acontecer. Quantos anos você está congregando aí nesta igreja que te ensina esse tipo de coisa, que você vai prosperar, que Deus vai colocar uma porta para você de prosperidade, sempre assim, que o anjo vai trazer uma bandeja e ali tem uma chave de vitória. É só sobre conquista e vitória terrena. É só isso que eles ensinam, que você vai prosperar, que você vai prosperar. E nisso eles pedem para você colocar um dinheiro no envelope. E você tem visto que essa prosperidade, conforme eles têm ensinado, não acontece. Porque pensa comigo, uma pessoa que ganha um salário, vamos dizer aí, de R$ 2.000. E ali essa pessoa, ela paga aluguel, ela paga água, paga luz, todas as coisas, a sua compra, não te sobra praticamente nada. Como é que essa pessoa vai prosperar da maneira que eles ensinam, que você vai comprar um casarão, vai comprar um carro de luxo? Eles ensinam isso, que você vai ter dinheiro bastante guardado na sua conta bancária. Como isso pode acontecer? Uma pessoa que é aposentado, que recebe aí o salário, e passa 10 anos, 20 anos, 30 anos recebendo ali a aposentadoria, e ela não comprou ali o casarão, não comprou o carro de luxo, não conseguiu a condição financeira. Por quê? Porque não é desta maneira, meus irmãos. Eles ensinam isso para você, que se você, eles falam aceitar Jesus, mas não é aceitar Jesus, é reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador, porque ninguém aceita Jesus, é Ele que nos aceitou. Então, eles ensinam que quando você vem para Jesus, aí você vai prosperar, você vai ficar rico, você vai crescer financeiramente. Eles não querem saber de falar sobre salvação, sobre arrependimento, sobre o pecado, porque em 2 Crônicas 7,14 está escrito, Deus ele disse que o povo que me chama pelo meu nome se arrepender, se humilhar, orar e buscar a minha face, eu olharei do céu, perdoarei o vosso pecado e sararei a vossa terra. Que nossa terra hoje significa o nosso coração. Deus ele espera que nós nos humilhemos, nos arrependa e busque a Ele para ser perdoado, para herdar a salvação. Mas hoje você vai nas igrejas, você não vê pregação sobre salvação. Eles falam aleatoriamente sobre salvação, sobre vida eterna, porque o carro-chefe deles é pregar sobre prosperidade, sobre riqueza. Isso não vai acontecer se Deus não querer, meus irmãos. Se você quer seguir o mandamento de Cristo, seguir as coisas certas, a verdade, você só vai enriquecer, só vai prosperar se Deus te der a prosperidade. Ou se você começar a desviar dos caminhos de Deus e seguir o seu próprio caminho agora, seguir o mundo, aí quem sabe você prospera da sua maneira. Mas se você quer viver no mandamento de Cristo, você vai esperar por Cristo. Não importa a profissão que você trabalhe. Se Deus querer te fazer prosperar, não importa a sua profissão. Se é uma profissão simples, se é uma profissão mais elevada, Deus ele te fará prosperar conforme o querer dele. E se Deus querer te manter e me manter assim, porque eu vivo de cada dia que eu trabalho, que Deus permite, me prepara serviço, trabalho autônomo, e ali Deus prepara o serviço. Se Deus querer manter a mim assim e a você assim, como uma simples pessoa aqui nessa terra, na parte financeira, ele vai manter. Por exemplo, eu pago aluguel, já tem 15 anos que eu pago aluguel. Até hoje eu não tive condição financeira de comprar minha casa própria. E não é por isso que eu vou ficar entristecido, vou ficar aí, como diz que tem pôr Deus à prova, isso é mentira. Ninguém põe Deus à prova. Se Deus querer me dar condição de conseguir uma casinha, uma casa para morar, Deus ele vai promover a situação, vai acontecer, Deus vai me dar a condição. Quem sabe ali Deus vai preparar uma pessoa para querer me vender parcelado, para me financiar, seja de qualquer maneira, Deus vai preparar um terreno, Deus vai preparar, meus irmãos, mas se Deus querer me manter assim, desta maneira, assim vai ser, meus irmãos, porque
essa casa material aqui que nós moramos fisicamente, ela vai ficar tudo aí. Nada nós podemos levar. Quando nós desce a sepultura, não pode levar a riqueza, não pode levar o carro, nem a casa, nem a fazenda, nem o dinheiro, não pode levar a fama, a glória humana, nada, nada, nada. Nada podemos levar, meus irmãos. Então, para que é que está com tanta preocupação nas coisas materiais? Se as pessoas se preocupassem na vida eterna, como ela se preocupa com as coisas materiais, se as pessoas buscassem a Deus como elas buscam as coisas materiais, hoje as pessoas ficam várias horas intertido em coisas que não provêm de Deus. As pessoas ficam ali perdendo tanto tempo. Se ela buscasse a Deus como ela busca as outras coisas da vida cotidiana, secular, meus irmãos, se a pessoa buscasse a Deus dessa maneira, a maioria seria salva. A maioria. Porque infelizmente a maioria não vai herdar a salvação, conforme está escrito a palavra de Deus. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitas pessoas servem a Deus por, vamos dizer ali, por conveniência, como eu ensinei no outro vídeo, porque ali elas acostumou aquele dia, aquele horário estar ali naquele lugar chamado de igreja, naquele salão, e ali virou um hobby para ela, um rito religioso. Mas não conhece a Deus, não conhece as Escrituras, meus irmãos, e está sendo enganada e ludibriada, achando que com Deus se faz barganha. Isso não provém de Deus, meus irmãos. Então, nos atentemos para a palavra de Deus. Hoje nós vivemos, meus irmãos, o Novo Testamento. A grande maioria das coisas que foi ensinado no Velho Testamento, que foi ensinado para aquele povo, se aplica a eles, meus irmãos. Veja só, no capítulo 17 de Gênesis, Deus ele mandou Abraão circuncidar-se e todo aquele povo teria que se circuncidar, meus irmãos. Mas hoje, para o cristão, a circuncisão não vale. Também, meus irmãos, o dia de sábado para o povo israelita ali, o povo que Deus tirou da terra do Egito, se tornou o povo de Israel, o judeu, era mandamento guardar o sábado. Mas para hoje, nós que somos cristãos, o nosso descanso é em Cristo. O nosso sábado é Jesus Cristo, Ele é o nosso descanso. E se você for para o livro de Levítico, ali tem centenas de mandamentos e coisas que Deus deixou para aquele povo seguir, meus irmãos, que não é para hoje. Para hoje nós seguimos a lei de Cristo, houve uma mudança, houve ali uma certa mudança nas ordenanças, a aliança que foi feita com aquele povo, com nós, Deus tem uma nova aliança, está escrito em Coríntios, capítulo 3, Deus nos capacitou para um novo pacto, uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito dá vida. E ali está escrito que a letra que matava eram os 10 mandamentos, é escrito nas duas tábuas de pedra, que é os 10 mandamentos. Ali a lei permitia matar. Você pode ler o Velho Testamento, que ali, dependendo das coisas, a pessoa era condenada à morte por apedrejamento, por enforcamento ou de outras maneiras. Mas hoje não, hoje é a lei de Cristo. Hoje, a lei de Cristo vai além do Velho Testamento, meus irmãos. Porque a lei de Cristo é espiritual. Então, meus irmãos, nós temos que atentar para quem é que foi escrito aquilo dali. Porque as pessoas falam assim, irmão, mas está escrito na Bíblia, não tem como tirar da Bíblia. É claro, está escrito, mas para quem é que foi escrito? Nós devemos saber analisar o texto para quem é que foi escrito aquilo dali, meus irmãos. Se é para a Igreja de Cristo, que começa ali em Atos, que começa após a ascensão de Cristo aos céus, ali começa a Igreja de Cristo, ou se é para aquele povo que Deus tirou da terra do Egito ali. Para quem é que é? Antigamente era preciso fazer sacrifício de animais, hoje não. Então, houve mudança de sacerdócio. Você tem que ler o livro de Hebreus, você tem que ler o livro de Romanos, de Gálatas, porque os pregadores hoje, eles fazem as pregações, ali os seus esboços, somente ali no Velho Testamento,
sobre os milagres, sobre as prosperidades, eles vão ali também sobre o que Jesus fez ali, os milagres, e eles só ensina em cima de milagre. Eles não ensinam o livro de Coríntios ali, é muito difícil, o livro de Romanos, o livro de Tiago, as cartas de Paulo. Eles não ensinam a doutrina de Cristo, a nova aliança, para o povo, porque é totalmente diferente do que está no Velho Testamento. Você não vai ver esses pregadores da teologia da prosperidade pregando sobre doutrina, as cartas de Paulo e dos apóstolos. Você não vai ver, porque eles não estão interessados em ensinar isso para vocês. Eles querem manter vocês no engano. Começa você mesmo a ler a sua Bíblia. Começa a buscar a Deus, analisar as Escrituras. Está escrito em Mateus capítulo 22 ali, no versículo a seguir, que as pessoas erram por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Então, meus irmãos, quando alguém vier te ensinar isso aí, que aonde você põe a planta do seu pé, você vai herdar, você já sabe a partir de agora que isso é mentira. Isso aí foi para aquele povo, Deus falou com eles. Você pode analisar aqui ó, o texto, está trazendo a veracidade da palavra, que foi para eles que Deus estava falando, foi quando eles entraram na terra prometida. E ali está escrito tudo, aqui está escrito. Você só vai ser enganado se você quiser ser enganado, porque nós temos a palavra de Deus. Se nós não tivéssemos a Bíblia Sagrada, e estes homens e pregadores falsos fossem os detentores da palavra, aí não teria como contestar, meus irmãos, mas aqui nós temos como contestar, e Deus me levantou para poder pregar contra esses falsos profetas. Eu me sinto no dever de sempre estar aqui trazendo ensinamento. Eu não falo bonito, as minhas palavras são um pouco embaraçadas, porque eu sou uma pessoa simples. Então, meus irmãos, eu não estou aqui para me aparecer, eu não estou aqui para poder me aparecer, me mostrar, não. Eu estou aqui para poder ensinar a palavra de Deus. Porque se eu quisesse, meus irmãos, que esse vídeo fosse aí visto por milhares e milhares de pessoas, bastava eu vir aqui e ensinar como eles ensinam para vocês, dizendo que você vai prosperar, vai ficar rico, que Deus vai dar isso, vai dar aquilo, falar profecia, falar em língua, fazer todo esse malabarismo. Esse vídeo aqui teria milhares e milhares de visualização, mas eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui para poder trazer a verdade bíblica. E quantos Deus quiser alcançar por intermédio aqui da minha vida, porque eu estou aqui como servo para servir a Deus, para ser usado como ferramenta na mão dele, então Deus assim o fará, meus irmãos. E essas pessoas, elas querem viver no engano, elas não aceitam a verdade. Eu venho dizer para você, olha só, você que está assistindo esse vídeo, você que sabe que é com você essa palavra, que você tem ensinado dessa maneira ou acredita dessa maneira errada, para de ensinar esse povo errado, meus irmãos. Você que está à frente do ministério aí, você que Deus permitiu você abrir um ministério, ou você abriu por conta própria, porque está ensinando errado, ou abriu por conta própria. Então você que está vivendo errado, quem sabe você está debaixo de uma liderança que te obriga a ensinar errado, sai deste lugar, se desaparta dessa liderança errada. Começa você mesmo, pregar na rua, ensinar nas praças. E se Deus te der condição, abra um ministério aí, começa na sua casa, ou aluga um salãozinho, e começa a pregar a verdade. No começo vai ser difícil, nem mesmo a família não vai. Por que eu falo isso? Porque eu abri um ministério, um lugarzinho, um salãozinho pequeno, aqui em Paranavaí, Igreja de Deus Casa de Oração. E ali nós pregamos este evangelho contra a teologia da prosperidade, o engano. E ali é dificilmente quem vai ali, meus irmãos. Eu pregava em dezenas de igrejas, só que eu não pregava este evangelho que eu prego hoje, eu pregava simplesmente, eu não trazia mentira, mas eu pregava ali ensinando os milagres de Jesus, ensinando a salvação e assim por diante. Mas eu não pregava contra os falsos profetas, contra as heresias, porque Jesus nos alertou muito sobre os falsos profetas, os apóstolos todos pregavam sobre o falso profeta, sobre a heresia, e é o carro-chefe que vai levar o povo à condenação do lago de fogo, que é o engano, a distorção do evangelho.
Hoje a maioria não está perdendo a salvação por outras coisas. A maioria está perdendo a salvação dentro das igrejas porque não aceita a verdade. Não aceita a verdade, está vivendo na mentira, estão sendo enganados e vão ser condenados, porque está escrito que Deus enviou a verdade, não quiseram, então vem um espírito sedutor de mentira, os engana para que seja condenado. Então, meus irmãos, ali eu prego esta verdade. E ali é poucas pessoas que vão ali. Aqueles que passam e se deparam com esta verdade, eles não voltam. Todos aqueles que diziam que eram meus irmãos em Cristo, só de uns 100, só foi uns 3 ali, eles não vão. E, e eles cortou a amizade comigo, não querem amizade comigo, me odeiam, não me convidam mais para pregar no ministério. Quando convidaram a primeira vez, que Deus me deu esse entendimento, só foi uma vez que eu preguei no ministério deles. Aí eles não me chamam mais, porque eles não querem esta verdade. E assim, meus irmãos, se eu quisesse encher um salão de gente, vamos dizer assim, seria muito fácil, meus irmãos, era só imitar eles, ou ir fazer melhor do que eles, elaborar campanha melhor do que a deles, é, chamar pregadores de fora que prega só prosperidade e assim por diante. Ali estaria cheio. O que adianta uma igreja lotada com milhares de pessoas, estão todos caminhando ladeira abaixo para o inferno, porque não quer a verdade, não aceita a verdade. Ali poucas pessoas que estão ali comigo ali, com a minha esposa, às vezes é só eu e ela, não tem problema. Eu continuo nessa verdade, como eu disse. Se você aceita essa verdade, e você aí começa a pregar essa verdade, você vai ser perseguido, você não vai ser aceito. Se você está sendo aceito em todo lugar, e você está sendo requisitado, então você não está pregando o Evangelho de Cristo. Você já analisou a Cristo, os profetas e os apóstolos, que eles não foram aceitos, eles não eram aceitos? Era surra, era expulsão, eles eram apedrejados e a maioria foram mortos, assim como Jesus foi por pregar o evangelho do Pai. Então, meus irmãos, vai ser desse jeito, vai ser sempre perseguição. Mas eu não estou preocupado com isso, porque o meu compromisso não é com homem, não é com ninguém que funciona como pastor, não é com ministério, não é com é, denominação, com placa de igreja. Não, o meu compromisso é com Deus e com a sua palavra. E se Deus quiser me salvar assim, ele vai me salvar assim, mas se ele quiser me lançar na condenação, é assim ele vai fazer, porque é ele que manda. Eu creio que eu estou no caminho da verdade, porque eu sinto aqui, dentro do meu coração, e mediante a Escritura, meus irmãos, essa é a verdade. Demorou anos para isso aqui entrar na minha cabeça, no meu coração, mas depois que a revelação de Deus veio, que veio essa luz, meus irmãos, jamais eu vou voltar para a heresia, jamais eu vou voltar para esse ministério errado. Como eu gostaria de encontrar um ministério bíblico para me congregar ali, e como eu peço a Deus para Ele enviar vidas ali para estar congregando com nós. Eu vou passar o endereço do Ministério Igreja de Deus Casa de Oração. Ali temos culto todos os sábados às 7h30, conforme Deus permite. Rua João dos Santos Maia, número 586, em Paranavaí, no Jardim Simone 2. Você que é de Paranavaí e quer estar visitando esse ministério, só não se surpreenda de você chegar lá e tá só você e eu, minha esposa, ou uma ou duas pessoas. Não se surpreenda. É conforme Deus está permitindo. E se Deus querer que esse ministério cresça, ele vai crescer. Então, se você quer fazer essa visita lá, ali nós pregamos a Bíblia, a Cristo, o foco ali é pregar a Jesus. Ali não tem campanha, ali não tem coleta financeira, não pedimos contribuição financeira, pregamos o Evangelho gratuitamente. Não vendemos nenhum tipo de material ou objeto ali, como é feito em muitos lugares, e ali o foco é pregar a verdade. Então, fiquemos com essa palavra, meus irmãos. O próximo vídeo eu quero trazer um ensinamento que pastor não é anjo de igreja. O homem ele funciona como pastor. O único pastor é Jesus Cristo, no título. Jesus não deu título. Jesus ele deu dons aos homens para funcionar, um como pastor,
outro como apóstolo, profeta e assim por diante. Está em Efésios 4, 7 até o 11, você vai encontrar ali, e muitas outras passagens. O homem ele funciona como pastor, mas no título só Jesus é o único pastor, é o verdadeiro pastor. Então, meus irmãos, mais um engano é esse que diz que pastor é o anjo da igreja. Não é. Está em Apocalipse o ensinamento sobre isso. No capítulo 1, se eu não me engano, ali está escrito que eles pegam essa palavra aí que está escrito ali ao anjo da igreja. Só que ali no capítulo tem ali os versículos que está escrito que pastor não é anjo da igreja, homem não é anjo de igreja. Ali está ensinando, ali está escrito, revelado o que é anjo da igreja ali. Anjo é anjo, homem é homem e assim por diante, meus irmãos. Não se engane. No próximo vídeo eu quero trazer esse ensinamento que pastor não é anjo de igreja. Amém? Fique com Deus, fiquem todos na paz. Até o próximo vídeo, se Deus permitir, em nome de Jesus.